Todos sabemos que muitos países africanos são mundialmente reconhecidos pela pobreza extrema e pela falta de acesso a serviços básicos. No entanto, há um país em particular que se destaca por uma razão bem diferente: o chamado turismo do amor. Esse fenômeno peculiar atrai mulheres europeias em busca de relacionamentos com jovens locais, em uma mistura de aventuras emocionais e experiências únicas. Bem-vindo à Gâmbia, o menor país do continente africano. Apesar de suas paisagens naturais de tirar o fôlego, os desafios enfrentados diariamente pela população também deixam uma marca profunda. No vídeo de hoje, vamos descobrir o que torna a Gâmbia tão fascinante e explorar as complexidades deste pequeno, mas intrigante, país africano. Mas antes, deixa o like e se inscreve no canal. Isso não custa nada e me ajuda a continuar trazendo conteúdo para vocês. Número 1. Geografia. Gâmbia é um pequeno país localizado na costa oeste da África, completamente envolto pelo Senegal, exceto por sua curta faixa costeira no Oceano Atlântico. O país é atravessado pelo rio Gâmbia, que se estende por toda a sua extensão e é uma fonte vital de vida para a população. Com uma área de apenas 11.300 km², o país tem a metade do estado de Sergipe, mas abriga cerca de 2,5 milhões de pessoas, tornando-a um dos países mais densamente povoados do continente africano. A paisagem é composta por planícies, manguezais e uma biodiversidade incrível, que torna o país um refúgio para a fauna e flora. As maiores cidades incluem Serekunda e Brikama, enquanto a capital é Banjul. Número 2. Turismo do amor. A Gâmbia, diferente de muitos outros países africanos, chama a atenção do mundo não pela pobreza, apesar de ser um dos mais pobres da África, ou pela beleza de suas paisagens, mas por um fenômeno intrigante e controverso: o turismo do amor. Essa prática peculiar transformou o país em um dos destinos favoritos de mulheres europeias, muitas delas acima dos 50 anos, que viajam em busca de relacionamentos com jovens locais. Essa prática ganhou força na década de 1990, quando agências de turismo do Reino Unido começaram a oferecer pacotes acessíveis para o país, destacando suas praias paradisíacas e clima tropical. Desde então, a Gâmbia se estabeleceu como um dos destinos preferidos para turistas europeias, especialmente britânicas, muitas delas divorciadas ou viúvas, à procura de aventuras românticas e emocionais. Essa relação, no entanto, tem raízes que vão além do romance. Com altos índices de desemprego e uma economia desafiadora, muitos jovens gambianos, conhecidos como bumsters, veem nessas interações uma oportunidade de melhorar suas condições financeiras. Para alguns, essas relações oferecem mais do que ganhos imediatos. Podem representar uma possibilidade de conexão com o mundo ocidental e até mesmo de migração. Para as turistas, a Gâmbia oferece a promessa de rejuvenescimento emocional e experiências únicas. Já para os locais, as relações muitas vezes misturam interesses financeiros com o desejo de agradar as visitantes, resultando em um fenômeno que flutua entre romance e transações econômicas. Atualmente, o turismo do amor é tão emblemático na Gâmbia que se tornou parte da identidade turística do país. Número 3. Vida noturna. A vida noturna na Gâmbia é uma das mais vibrantes e cativantes de toda a África Ocidental, especialmente na capital, Banjul, e nos animados centros turísticos como Serekunda. À medida que o sol se põe, bares, clubes e lounges ganham vida com apresentações ao vivo, que variam de reggae e afrobeat até jazz e música tradicional gambiana. Esses locais não são apenas espaços de diversão, mas também de encontro. Turistas e moradores se misturam em uma celebração coletiva, onde as danças animadas e os sorrisos amplos criam uma atmosfera inesquecível. Para alguns visitantes, a vida noturna também é uma oportunidade de explorar o famoso turismo do amor, com encontros que frequentemente transcendem as pistas de dança. Os clubes e bares da Gâmbia não apenas celebram a música, mas também a rica cultura do país, refletida nas performances e na hospitalidade calorosa do povo gambiano. Seja para desfrutar de coquetéis à beira-mar, ouvir músicos talentosos ou simplesmente se deixar levar pelo ritmo da noite, a vida noturna da Gâmbia oferece uma experiência autêntica, marcante e, acima de tudo, inesquecível. Número 4. População.
A Gâmbia é um país de contrastes humanos intensos, onde a maioria da população vive em zonas rurais e mantém uma ligação direta com a terra e os rios. O cotidiano de muitas famílias é moldado pela agricultura de subsistência e pela pesca artesanal, práticas que garantem o sustento de muitos. A diversidade étnica é marcante, sendo os mandingas o maior grupo étnico da Gâmbia. Conhecidos por suas tradições musicais e orais, essas tradições são preservadas por griots, contadores de histórias que transmitem sabedoria ancestral por meio de canções. Já os fulas, tradicionalmente pastores nômades, mantêm vivas práticas culturais ligadas à pecuária e ao islamismo. Outro grupo são os wolof, influentes também no vizinho Senegal, que trazem consigo uma herança cultural urbana e uma culinária marcante. Outras etnias, como jolas, serarrulis e manjacos, completam esse mosaico cultural, onde cada grupo possui sua própria língua, vestimenta, rituais, tradições e modos de vida. Embora o inglês seja o idioma oficial, as línguas locais dominam o dia a dia, e muitos gambianos são multilingües desde cedo. No campo religioso, o islamismo predomina. Cerca de 95% da população se identifica como muçulmana. No entanto, há também comunidades cristãs e praticantes de crenças africanas tradicionais que coexistem de forma relativamente pacífica. O país conta com uma população majoritariamente jovem e em rápido crescimento. Porém, esse crescimento acelerado representa um desafio urgente. Com uma das maiores taxas de natalidade da África Ocidental, a pressão sobre os já escassos recursos, como terra, água, moradia e empregos, é crescente. Isso cria um ciclo difícil de romper, onde as necessidades básicas aumentam mais rápido do que a capacidade do governo de supri-las. Ainda assim, o povo gambiano segue em frente com otimismo, apoiando-se na força de sua cultura, fé e comunidade. Número 5. Cultura. A Gâmbia possui uma rica herança cultural, profundamente influenciada pelas tradições africanas. As celebrações culturais são marcadas por música e dança, com instrumentos tradicionais como o kora, um tipo de harpa africana, desempenhando um papel central. A música e a dança estão profundamente enraizadas na cultura gambiana. Nos mercados, ruas e até mesmo às margens do rio, é comum ver pessoas cantando e dançando com entusiasmo. A dança também desempenha um papel fundamental nos rituais de iniciação e nas celebrações das diferentes etnias do país, como os Mandinka, Fula e Wolof. Cada grupo possui estilos e ritmos únicos, mas todos compartilham a paixão pela dança como parte essencial de sua identidade. Para os gambianos, dançar não é apenas uma forma de expressão artística, é um direito de nascença. Número 6. Economia. A economia da Gâmbia está entre as mais frágeis e desiguais de todo o continente africano. Fortemente dependente da agricultura, o país tem no cultivo de amendoim sua principal exportação. Uma prática que, embora tradicional, não gera receita suficiente para transformar a vida da população. A maioria dos gambianos vive em situação de pobreza extrema, sobrevivendo com menos de $2 por dia. O salário médio mensal gira em torno de $70 a $90, o que mal cobre despesas básicas como alimentação, moradia e transporte, especialmente nas zonas urbanas. A ausência de uma base industrial sólida e a escassez de infraestrutura moderna agravam ainda mais a situação. Quase tudo que é consumido no país precisa ser importado, o que eleva os preços e dificulta o acesso a bens essenciais. O turismo, especialmente o turismo do amor, é uma das principais fontes de renda estrangeira, mas sua instabilidade frente a crises globais torna a economia vulnerável. Em comunidades rurais, a economia gira em torno dos pequenos mercados locais, onde alimentos e utensílios são frequentemente trocados num sistema quase informal de escambo. O setor de serviços tem mostrado algum crescimento, mas os gargalos estruturais, como falta de qualificação, energia elétrica e transporte, limitam drasticamente o desenvolvimento econômico sustentável da Gâmbia. Número 7. Vida sem confortos básicos. Assim como vários outros países africanos, a vida de muitos gambianos é marcada pela ausência de confortos básicos que muitos consideram essenciais.
Como a maioria da população mora nas zonas mais rurais, suas casas são frequentemente construídas com materiais simples, como barro e palha, oferecendo pouca proteção contra os elementos, como chuvas intensas ou calor extremo. A eletricidade é um luxo raro, disponível apenas para uma pequena parcela da população, o que significa que a maioria depende de lâmpadas a óleo ou velas para iluminação. O acesso à água potável é um desafio diário. Famílias percorrerem longas distâncias até poços comunitários ou rios, enfrentando filas para encher baldes e transportar o essencial para casa. A infraestrutura de saneamento é precária e as condições de higiene contribuem para problemas de saúde, especialmente entre crianças. Apesar dessas adversidades, os gambianos demonstram uma incrível resiliência, encontrando maneiras criativas de lidar com as dificuldades do dia a dia. A educação é outro desafio. Muitas crianças estudam em escolas improvisadas, com falta de materiais básicos como livros, cadernos e carteiras. Em áreas urbanas, embora a situação seja ligeiramente melhor, os bairros periféricos ainda enfrentam problemas severos relacionados à infraestrutura e ao desemprego. Número 8. Capital. Banjul, a discreta capital da Gâmbia, é uma das menores capitais do mundo em população e tamanho. Com pouco mais de 30 mil habitantes, a cidade está localizada em uma ilha plana na foz do rio Gâmbia, conectada ao continente por uma única ponte e uma balsa, o que já mostra o quanto o acesso é limitado. Apesar de ser o coração político e administrativo do país, Banjul está longe do agito caótico comum a outras capitais africanas. O ritmo ali é calmo, quase provinciano, com ruas estreitas, poucos veículos e uma atmosfera que parece presa no tempo. Andar por Banjul é como entrar em uma cápsula histórica. Os vestígios da colonização britânica ainda estão presentes nos prédios antigos, muitos deles em ruínas, com fachadas desgastadas pelo tempo e pela falta de manutenção. Ainda assim, há um certo charme decadente. O Albert Market, por exemplo, é o mercado mais famoso da cidade, onde se pode encontrar de tudo: tecidos coloridos, temperos intensos, peixes frescos, utensílios improvisados e, claro, o calor humano dos vendedores sempre dispostos a negociar com um sorriso no rosto. O ambiente é caótico e vibrante, refletindo a essência do cotidiano gambiano. Outro marco emblemático é o Arco 22, um monumento imponente construído em comemoração ao golpe militar de 1994 que levou Yahya Jammeh ao poder. Com seus 35 metros de altura, ele domina o horizonte plano da cidade e oferece uma vista panorâmica para quem sobe até o topo, embora muitos questionem se um símbolo da ditadura ainda deveria ocupar lugar de destaque. Número 9. O nome do país. O nome Gâmbia tem suas raízes profundamente conectadas ao rio Gâmbia, que atravessa o território de leste a oeste. Acredita-se que o nome tenha origem na palavra Mandinga Cambra, ou Cambá, usada para se referir ao rio que desempenha um papel vital na vida do país. Durante o período colonial, o nome Gâmbia foi adotado oficialmente pelos europeus, especialmente os britânicos, que exploravam o rio para o comércio de escravizados e outros produtos. Apesar de seu passado doloroso, o nome Gâmbia tornou-se um emblema de resistência e resiliência para o povo gambiano. Hoje, o país carrega esse nome com orgulho, como um lembrete de sua história complexa e de sua conexão indissolúvel com o rio que define sua geografia e cultura. Número 10. Democracia frágil. Por mais de 2 décadas, a Gâmbia viveu sob o domínio autoritário de Yahya Jammeh, um militar que chegou ao poder por meio de um golpe de Estado em 1994. Durante seus 22 anos no comando, Jammeh governou com mão de ferro, restringindo liberdades civis, censurando a imprensa e perseguindo opositores políticos. Denúncias de desaparecimentos forçados, torturas e assassinatos políticos se acumularam ao longo dos anos, enquanto o governo promovia uma imagem de estabilidade e progresso, que na prática escondia um regime de medo. Jammeh também ficou conhecido por declarações controversas, como a alegação de que poderia curar AIDS com ervas e por um culto à personalidade que o retratava quase como um salvador nacional. E foi apenas em 2016 que esse longo ciclo autoritário começou a chegar ao fim. Naquele ano, a Gâmbia viveu um momento histórico. Nas eleições presidenciais, o opositor Adama Barrow venceu nas urnas.
Inicialmente, Jammeh se recusou a aceitar o resultado e a deixar o poder, mas, após intensa pressão internacional, ele foi forçado ao exílio, abrindo caminho para um novo capítulo democrático. No entanto, essa democracia ainda é jovem e extremamente frágil. Embora o país agora realize eleições livres, enfrenta sérias limitações institucionais, corrupção sistêmica e um cenário político instável. A liberdade de imprensa melhorou, mas jornalistas e ativistas ainda operam sob riscos. O próprio presidente Barrow, que prometera um governo de transição, tem sido criticado por estender seu mandato, gerando temores de que a história possa se repetir com novos protagonistas. Número 11. Transporte. O transporte na Gâmbia é um reflexo das condições econômicas do país. Muitas estradas são de terra e tornam-se intransitáveis durante a estação chuvosa. Veículos motorizados são um privilégio de poucos, e o transporte público consiste principalmente em gelé-gelé, pequenas vans lotadas que conectam as vilas e cidades. O rio Gâmbia é uma rota essencial para o transporte de pessoas e mercadorias, com balsas que cruzam o rio diariamente. Para muitos, as longas caminhadas a pé ainda são parte da rotina, especialmente nas áreas rurais. Curiosamente, barcos tradicionais também são amplamente usados para atravessar o rio, e as experiências de viagem por esses meios proporcionam uma visão única das paisagens fluviais. Número 12. Culinária. A culinária da Gâmbia é simples, mas cheia de sabor, baseada em arroz, peixes e vegetais. Pratos tradicionais como o benatim, arroz cozido com legumes e carne, e o domoda, um ensopado de amendoim, são comuns à mesa dos gambianos. O arroz é um alimento básico, e muitas vezes é servido com molhos picantes e peixe fresco. Apesar da simplicidade, a alimentação reflete a criatividade e a habilidade de transformar recursos limitados em refeições nutritivas. Doces tradicionais também fazem parte da dieta, como o nana bhaji, um bolinho de banana frito. O ato de compartilhar comida é uma expressão de hospitalidade, e é comum que as refeições sejam consumidas em grupo, com todos compartilhando o mesmo prato. Número 13. Paisagens e pontos turísticos. A Gâmbia, embora pequena, é um país de beleza natural impressionante. O rio Gâmbia, que atravessa o território de leste a oeste, é uma das principais atrações, cercado por manguezais e fauna diversificada. Suas margens são ideais para passeios de barco, oferecendo vistas de espécies raras de aves e outros animais selvagens. Entre os destaques do rio Gâmbia está a ilha Kunta Kinte, reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco. A ilha é um marco histórico de enorme importância, pois foi um ponto estratégico no tráfico transatlântico de escravos. Caminhar por suas ruínas de fortalezas e masmorras é uma experiência profundamente reflexiva, que convida os visitantes a compreenderem as narrativas de resistência e liberdade que moldaram a história da região. Outro local fascinante são os Círculos de Pedra de Senegâmbia, um dos maiores mistérios arqueológicos da África Ocidental. Conhecidos como o Stonehenge da África, esses monumentos antigos, que datam de aproximadamente 1.200 anos atrás, continuam a intrigar pesquisadores e viajantes. Com uma beleza enigmática, esses círculos de pedra são um testemunho da engenhosidade e espiritualidade das civilizações pré-coloniais. Para os amantes da natureza, os parques nacionais como Kiang West e a Reserva de Abuko são paradas obrigatórias, destacando a biodiversidade única do país. Esses locais abrigam espécies como macacos, antílopes e crocodilos, proporcionando uma experiência inesquecível para amantes da natureza. O país também é um destino popular para observadores de aves, com mais de 560 espécies registradas. Apesar do país contar com apenas 80 quilômetros de litoral, suas praias paradisíacas são verdadeiros refúgios tropicais. Destinos como Kololi e Cape Point oferecem o cenário perfeito para relaxar e aproveitar o clima quente e agradável. Além de suas areias douradas e águas tranquilas, essas praias se destacam por sua atmosfera animada, repleta de bares e restaurantes à beira-mar. Em resumo, apesar de tantas adversidades, a Gâmbia permanece como um país repleto de esperança. Sua história e seu povo mostram que, mesmo nos menores territórios, a força de vontade e a união são capazes de superar os desafios mais difíceis. Se você se sentiu tocado pela história da Gâmbia,
Conte-nos o que mais chamou sua atenção. Se você chegou até o fim deste vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Isso me incentiva a continuar trazendo mais conteúdos. Até o próximo vídeo.